Olá a todos, sejam bem-vindos. Esta é a nossa 26ª aula e a última deste curso básico de Espiritismo. Depois, ela é uma aula mais curta e no final desta aula eu vou dar algumas instruções para aqueles que quiserem continuar este curso, que aqui está sendo online, e depois para fazer o curso mediúnico, o desenvolvimento da mediunidade, é necessário que a pessoa tenha feito este curso aqui. Como ele é online, depois no final eu dou as instruções de como proceder para dar prosseguimento para o curso mediúnico, que daí é presencial, tá bom? Então vamos ver agora a última aula e no final dessa aula eu dou as orientações necessárias. Então, como eu havia dito na aula passada, essa aula aqui nós vamos começar vendo o tema caridade e amor ao próximo, amor maternal e filial. Ele vai da página 76 até a página 78 da nossa apostila. Então vamos lá. O verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como ensinou Jesus, traduz-se na benevolência para com todos, na indulgência para com as imperfeições alheias e no perdão das ofensas recebidas. Tem-se, então, que a caridade é a expressão maior do amor pelo semelhante. Então, a caridade abrange todas essas virtudes, né? Indulgência, a tolerância com as imperfeições do próximo. Isso é caridade, é amor ao próximo. Então, é a expressão máxima do amor, a caridade. O amor e a caridade tornam-se uma extensão da lei de justiça, pois este amor ao próximo significa fazer-lhe todo o bem que cada um gostaria que se lhe fosse feito. Nenhuma criatura pode exigir do seu semelhante que seja tolerante, indulgente e bondoso se ele mesmo não proceder da mesma forma para com os outros. Para acentuar ainda mais a necessidade deste amor, Jesus ainda disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Este preceito manifesta-se tanto na prática da caridade material quanto na caridade moral, muito embora o dever de todos seja o exercício constante de ambas. A caridade moral é difícil e, portanto, mais meritória que a caridade simplesmente material, porque exige de quem a pratica o verdadeiro sentimento de fraternidade, espírito de renúncia e tolerância, princípios contrários ao egoísmo e ao orgulho. Realmente, a caridade material é fácil. Via de regra, você ajuda materialmente alguém que está necessitando, a caridade material. Dá algum dinheiro, compra algum remédio que está necessitando, ou até mesmo paga uma consulta médica, que não deixa de ser uma caridade grande. Vai no supermercado, faz uma cesta básica, leva para a pessoa que está passando necessidade material, é uma grande caridade, não resta dúvida. Porém, a caridade mais difícil é a caridade moral, porque já começa mexendo diretamente com os nossos sentimentos. Por exemplo, o perdão é uma caridade, e é uma caridade moral. E como é difícil perdoar, é muito difícil. A gente fala, mas na hora da gente perdoar aquele que nos ofendeu, muitas vezes de forma gratuita, muitas vezes pagou com ingratidão todo o benefício que nós fizemos, às vezes até com certo sacrifício. Isso dói muito, e é muito difícil a gente conseguir perdoar. Só que assim, o perdão não precisa ser necessariamente ter o mesmo amor
que você tem por um amigo, por um irmão. E a pessoa confunde muito isso, acha que perdoar tem que ser assim. Eu tenho que perdoar aquela pessoa que me prejudicou tanto, que me roubou, por exemplo, e eu perdoando, eu tenho que abrir novamente as portas da minha casa para aquela pessoa, senão não é perdão. Não é bem assim que funciona, porque são padrões vibratórios diferentes. Se a pessoa já entrou em atrito com você, se te prejudicou de alguma forma, te lesou materialmente e moralmente também, ela não vibra no mesmo diapasão que o seu. Então não tem como você se dar bem com a pessoa, você ter aquele amor assim, aquela coisa. Não. Isso é utopia. O perdão, nesse caso, significa você não retribuir o mal que você recebeu. É retribuir o mal com o bem. Se a pessoa precisar de você, estenda a mão e ajude. Não deseje o mal para ela, porque às vezes a gente fala assim, não, eu perdoo e tal, mas que ele vai pagar, ele vai, ou ela. Não adiantou. Você está desejando o mal. Você está emitindo uma vibração pesada que vai voltar para você. Então, não é por aí. O perdão significa você não revidar o mal quando vai surgir oportunidade, não desejar o mal para aquela pessoa, estender a mão para auxiliar se ela estiver necessitando da sua ajuda. Isso é o perdão. Tá? Então, há uma certa diferença da maneira como as pessoas pensam. Deste modo, a caridade não se limita apenas aos aspectos materiais, mas abrange em sua essência a vida de relação em todos os pormenores de uma estrutura social, fundamentando-se a partir de algumas atitudes. Indulgência é a tolerância, a compreensão para com os defeitos do próximo, sem humilhar ou constranger também aquele que está em posição inferior, pois, qualquer que seja nosso grau de evolução, estamos sempre colocados entre um superior que nos guia e nos aperfeiçoa e um inferior perante o qual temos deveres a cumprir. Não cabe a ninguém atirar a primeira pedra, pois todos são devedores. Todos têm defeitos a corrigir, tentações a vencer, hábitos a modificar. Benevolência é a boa vontade em ajudar desinteressadamente os que precisam de ajuda, com o verdadeiro afeto e respeito pelos seus problemas. É saber falar e ouvir, dando ânimo àquele que desfalece, ressaltando suas qualidades ao invés de apontar seus erros. Perdão, no mais amplo sentido de esquecimento da falta recebida. Perdoar cada ofensa quantas vezes se fizer necessário. Perdoar significa não somente esquecer o mal recebido, mas também não desejar nenhum mal a quem a pratica, inclusive aos inimigos, dos quais não se deve guardar rancor ou desejo de vingança, mas procurar ajudar para que possam reparar os erros cometidos. É o que eu expliquei ainda há pouco. Né? Perdoar não significa você ter que sair de braço dado com ninguém. Abrir as portas da sua casa para alguém que não pensa como você, que não vibra como você. É simplesmente não retribuir o mal. É não se vingar. Isso, agindo assim, você está perdoando. Você está amando o seu inimigo. As palavras de Jesus, amai os vossos inimigos, induzem a uma reflexão, sendo amor pelos inimigos contrário à própria natureza da condição humana, ainda pouco desenvolvida moralmente. É evidente que não se trata do mesmo amor que se tem pelos entes queridos. Amar os inimigos, da maneira como ensinou Jesus, é perdoar-lhes e pagar-lhes o mal com o bem. Esta é a verdadeira caridade, que caracteriza o homem de bem. O homem, reduzido a pedir esmolas, se degrada moral e fisicamente se embrutece. Mas toda a sociedade que estabelece suas leis sociais, tendo como referência a lei de justiça, amor e caridade, saberá por certo prover as necessidades dos mais fracos, sem que estes se sintam humilhados
pela sua inferioridade. A esmola em si não é um ato passível de reprovação, mas sim o modo como ela é praticada. Se o socorro prestado o for mera ostentação de grandeza perante a sociedade, não haverá mérito algum, pois Jesus recomendou que a sua mão esquerda ignore o que faz a sua mão direita. Por estas palavras, ele ensinou a não macular o ato da caridade com o orgulho e a vaidade. Tem muita gente que age assim, ainda hoje, né? Dá esmolas e tal, mas quer aparecer, quer mostrar que é bom, que deu, que praticou a caridade. Isso não vale muita coisa. A gente não deve agir dessa forma. Se você quer praticar a caridade, esse tipo de caridade material, faça. Mas não precisa ninguém saber que você fez. Não precisa. Tá? Deus vai te recompensar, o seu ato será reconhecido pela espiritualidade. Agora, se você sair alardeando, então você está querendo o aplauso das pessoas, a aprovação do mundo. Isso não leva a nada. Portanto, a caridade, tal qual ensinou Jesus, consiste em amar uns aos outros. Eis toda a lei, divina lei, qual Deus governa os mundos, pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados, e a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. O amor é, assim, a essência divina que habita em todas as criaturas, do átomo ao arcanjo. Essência é esta que em todos quer revelar-se na unidade de sua natureza. Então, o amor é da essência divina. Ele é natural. Ele habita em todas as criaturas. Todas. Nós devemos ter em mente que fomos criados por Deus. Portanto, somos centelhas divinas. E como centelha divina, temos o amor inserido dentro de nós de forma latente. E ele vai se desenvolvendo. À medida que nós vamos evoluindo, nos depurando, ele vai aparecendo, ele vai fluindo, né? Então, mas todos, sem exceção, temos esse princípio divino dentro de nós, esse amor, né? O lar é a morada material temporária, onde muitos espíritos antagônicos reencarnam, amparados pela tutela do amor maternal, sentimento instintivo, comum tanto para os homens quanto para os animais, embora nestes tal amor seja limitado às necessidades de sobrevivência de cada espécie. Esta limitação explica o fato do amor maternal entre os animais se extinguir tão logo os filhotes se desprendam da mãe. No homem, contudo, este amor persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que constituem virtudes. Muito embora o amor maternal seja um sentimento, a lei natural, existem mães que repelem seus filhos, já a partir do nascimento. Nestes casos, trata-se de circunstâncias especiais que dizem respeito tão somente à lei de causa e efeito. Às vezes trata-se de uma provação. Se aconteceu de, em vidas passadas, ele ter sido um mau pai ou mãe. Em todos os casos, a mãe que rejeita o filho desde tenra idade é porque seu espírito é inferior a tal ponto de criar obstáculos para o filho, concorrendo para o seu fracasso na prova por ele escolhida. Aos pais cabe, portanto, o dever de fazer todos os esforços no sentido de conduzir os filhos ao bem, independentemente dos desgostos que estes lhe causem, pois muitas vezes apenas refletem o resultado de maus hábitos que os próprios pais deixaram que os filhos adquirissem. Aos filhos cabe o dever de honrar seus pais, e nessa convivência fraterna, tanto o amor maternal quanto o filial serão decorrência natural da lei de justiça, amor e caridade. Isso é fato. Existem muitos pais, muitas mães que rejeitam seus filhos. E o contrário também.
muitos filhos que rejeitam os pais, não aceitam, brigam demais, tem antagonismo muito forte entre si. A causa não está nesta vida, vem de vidas passadas, foram inimigos, muito. Um deve ter prejudicado muito ao outro. E agora vem para que a lei de amor filial apague aquela animosidade e passe de animosidade para amor. Mas tem que ter compreensão de ambas as partes. Os pais devem procurar superar esse antagonismo que sente. Os filhos têm que procurar superar essa aversão também que eles sentem pelos pais. Tem muitos filhos que sentem. E transmutar esse antagonismo em amor. Esta é a prioridade máxima desta encarnação. Então, se você está num lar onde haja isso entre você e seus pais, não importa se é dos pais para você ou se é de você para os pais, tem que procurar por todos os meios vencer esse antagonismo, procurar desenvolver uma simpatia que com o tempo se transformará em amor. Mas tem a necessidade fremente de se fazer isso. Por quê? Caso contrário, essa prova vai ser falha, que seja da parte dos pais, que seja da parte dos filhos, aquele que não procurar vencer esse antagonismo vai estar falhando com os compromissos assumidos e terá que voltar novamente e repetir a prova numa próxima existência e talvez em condições mais difíceis. Então nós devemos nos esforçar. Isso aqui está falando de pais e filhos, né? Mas é entre irmãos, entre parentes, existe isso. Às vezes é difícil, gente. Às vezes é muito difícil. Porque, embora você tente, mas a pessoa não compreende. A pessoa acha que só você tem que ceder. Que ela sempre está certa na sua maneira de agir, de proceder, que ela nunca erra. Então fica difícil você se harmonizar com uma pessoa assim, né? O princípio, a gente tem que reconhecer que todos nós temos erros, cometemos erros, temos falhas e muitas vezes a gente falhou com a pessoa. Isso é normal de acontecer. Mas temos que reconhecer isso. Agora, se só você reconhece que às vezes você errou, que, né, é preciso corrigir aquele erro, e a pessoa acha que ela nunca erra com você, ela está sempre certa naquilo que ela faz, naquilo que ela fala, sempre ela está com a razão, sempre ela está correta, se torna muito difícil uma harmonização. Chega a um ponto que o antagonismo, ao invés de diminuir, ele começa a crescer. Então, com certeza não vai ter como se harmonizar com essa pessoa, né? Enquanto ambos não mudarem sua maneira de proceder, não haverá reconciliação, não haverá melhora, não tem como, né? Então, com certeza ficará para uma próxima encarnação. E aquele que não quis reconhecer que também errou, que também é culpado de muita coisa, a reencarnação será um pouquinho mais difícil para ele, em condições mais adversas. Mas não existe nenhum problema sem solução. A providência divina sempre prepara de uma maneira tal que no final acaba acertando todos os erros. Então aqui, gente, nós vamos terminando o nosso curso, 26 aulas desta apostila, né, do básico do Espiritismo. Vimos de todos os assuntos um pouquinho, e a pessoa que fez este curso, essas 26 aulas,
ela está apta a prosseguir seus estudos em nível de começar o desenvolvimento da mediunidade, a conhecer já mais especificamente, mais a fundo sobre a mediunidade. Então nós temos na nossa casa espírita, Associação Espírita Irmã Verônica, situada no Jardim Sevilha, aqui em Salto. Nós vamos ter cursos de desenvolvimento mediúnico. E a pessoa, para poder participar desse curso, terá que obrigatoriamente ter feito este curso aqui que nós acabamos de ver. Os que fizeram de forma presencial e tiveram um bom rendimento, apresentaram um bom rendimento, estarão aptos a fazer esse curso. Aqueles que, porventura, não tiveram condições de fazer de forma presencial, o curso está aqui disponível online, desde a primeira aula até essa última, que é a 26ª. Ele vai assistir todas as aulas e terá que ir na Associação Espírita Irmã Verônica para responder um questionário. Nós temos para o curso todo 230 questões. Cada página desta apostila ela tem 3 questões. Então a pessoa vê o vídeo, assiste o vídeo e depois deverá procurar a Casa Irmã Verônica para ir respondendo este questionário, que terá que ser presencial. O questionário não pode ser pelo WhatsApp, por papel, se inscrever fora e levar o questionário pronto. Não. Tem que ser feito lá na casa, para que ele possa ser promovido para o curso seguinte. No próximo ano, estamos preparando cursos de desenvolvimento mediúnico, psicofonia, psicografia, vidência, clareaudiência, enfim, todas as mediunidades. Serão cursinhos específicos. Cada mediunidade será um cursinho à parte. Não serão como normalmente fazem, ver num curso só todas as mediunidades. Nós teremos para cada mediunidade um curso, que é a parte teórica e a parte prática, exaustivamente até o aluno estar apto para exercer aquela mediunidade, ou não, caso ele não tenha aquela mediunidade, não vai eclodir. Mas para que ele possa fazer esse curso de mediunidade, ele terá que obrigatoriamente ter passado por este curso aqui, que nós acabamos de ver nesta aula aqui. Então é muito simples, muito simples. Você que não pôde ir, que não pode devido ao horário, às vezes trabalha nesse horário, enfim, tem alguma dificuldade, não tem como ir participar do curso presencial. Você vai assistir as aulas online, todas elas, ou você poderá ir assistindo às aulas e a cada 2 ou 3 aulas você vai lá na Irmã Verônica e responde o questionário. Marca um horário, para ir lá, marca um dia e o horário que você possa ir para estar respondendo essas questões. Essas questões vão ficar arquivadas no centro como prova de que você fez o curso, tá? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a atenção de todos e vamos aguardar vocês lá, aqueles que assistirem e quiserem dar continuidade aos estudos no desenvolvimento mediúnico, que nos procurem lá na Associação Espírita Irmã Verônica, no Jardim Sevilha, na cidade de Salto. Obrigado a todos, tenham bons estudos. Um abraço.